Olá, estamos juntas para mais uma virtude, para com mais uma virtude escalarmos um pouco mais essa montanha. Essa montanha que nos fará chegar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e com certeza levarmos juntos a nossa família, aquele que é o bem mais precioso que Deus nos confia. Nessa virtude falaremos sobre a pequena virtude da economia. Não falaremos da virtude da economia simplesmente como um modo de fazer uma poupança, de poupar dinheiro, né? Mas falaremos da virtude da economia pensando naquilo que temos como obra de Deus. Tudo que nós temos é obra de Deus. Todas as coisas são dom de Deus. Deus nos dá para que a nossa vida cumpra-se o propósito de ser perfeito, belo e agradável a Deus, né? Muitas vezes na nossa casa nós desperdiçamos as coisas porque nós não sabemos aonde está e a gente compra de novo porque a gente perdeu, porque a gente não tem uma ordem, né? Então a virtude da economia ela está também relacionada com a virtude da ordem. Jesus, ele vai lá nos falar sobre essa virtude da economia, quando na sua parábola lá, quando na sua história, ele está lá se encontrando com aquelas 5.000 pessoas e chega a hora que as pessoas estão com fome, né? E não tem assim comida para todos. E aí aparece lá um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos e nosso Senhor Jesus Cristo então abençoa e divide as pessoas lá em 50, em grupos de 100 pessoas, e divide esse pedaço de pão e esses pedaços de peixe para as pessoas se alimentarem. Pois bem, o milagre não para por aí, né? Dá para alimentar todas aquelas pessoas, e no final ainda Jesus Cristo lá em João, no Evangelho de São João, vai falar: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, né? Então lá os seus ajudantes, né, as pessoas que estavam lá, que eram também lá os seus apóstolos, né, recolhem 12 cestos, né? Então vejam que essa situação de recolher os 12 cestos cheios é uma pequena virtude da economia. A gente pode aí simbolizar como uma pequena virtude da economia. Que Jesus Cristo não se deixou perder aquilo que ia sobrar, né? As pessoas ficaram assim admiradas que deu para todos comerem e ainda sobrou, né? E a virtude da economia é exatamente isso, é fazer o uso daquilo que Deus nos dá, porque é obra dele, usar da melhor maneira possível, sem desperdiçar aquilo que nosso Senhor nos confia e nos dá, né? A virtude da economia, ela vai nos ajudar a ser também generosos, né? Porque se a gente tem para nós, a gente também pode dividir com o outro. Agora, se a gente acumula bens, acumula coisas na nossa casa e tudo se perde, a gente não consegue saber ter controle das datas de validade, tudo fica lá no armário jogado, a gente compra novos, e a gente depois quando vai ver, né, fazer a limpa no armário, tem coisas lá que estão vencidas, né? Quantas coisas ali a gente poderia talvez ter ajudado alguém que pediu no nosso portão, ou ter feito uma cesta básica para uma família que necessita, e nós poderíamos então, com a nossa economia, com essa virtude da ordem que se encaixa na economia, ter ajudado alguém ou uma outra família que tanto necessitava, né? Então, essa história da multiplicação dos pães, e essa verdadeira história que Jesus nos contou, ela é um belo exemplo de que a gente precisa se alimentar os nossos, dividir com os nossos e ver aquilo que sobra, aquilo que é capaz de nos sustentar no outro dia e de guardar aquilo que a gente pode usar no outro dia, né? De economizar no sentido de não desperdiçar. Mas aqui a gente não vai falar de ser econômico, né? Mas também de ser mesquinho. Não é economia e mesquinhez, né? Elas não combinam. É sim, viver em abundância, na abundância que Deus nos deu, porque Deus nos deu vida plena, mas ter um coração que seja ordenado, que seja econômico, que faça as coisas com as prestezas, com os tamanhos devidos, né? Porque a mesquinhez também não vai nos tirar, também vai nos tirar daquilo que agrada o coração de Deus, né? Nós não estamos falando de sermos mesquinhos, mas estamos falando de olhar para as coisas que temos com bom olhar, com bom cuidado, né?
porque senão nós vamos falhar e não vamos dar valor àquilo que nós temos, nós não vamos valorizar aquilo que o Senhor nos confiou, né? É necessário que sejamos econômicos, então, para podermos sermos generosos, porque quando a gente consegue ser econômico, a gente consegue ajudar o próximo, né? A gente consegue dividir com o próximo, partilhar com o próximo. Existe, às vezes, uma dúvida, uma contradição, uma incerteza de que eu não posso ter bastante, sendo que o outro não tem nada, né? Isso não tem nada a ver com a virtude da economia. Existem pessoas riquíssimas e que são extremamente generosas, mas que vivem do bem e do melhor, do bom e do melhor, que comem do bom e do melhor. Então a gente novamente fala que não é ser econômico, não é ser mesquinho. Então há uma verdadeira diferença entre ter abundância, mas não viver a economia, né? Essa virtude da economia. Quando nós contamos com o nosso Senhor Jesus Cristo e na nossa sociedade hoje, a gente sabe que está tudo muito caro, né? Os mercados estão com os preços altíssimos, né? Muitas pessoas estão em estado de miséria, precisam muito de ajuda, mas outras pessoas estão esbanjando, outras pessoas estão curtindo a vida e tendo tudo do bom e do melhor. Isso é pecado? Não, não é de jeito nenhum. Cada um vai colher aquilo que plantou, né? Cada um vai se adequar na vida que vai se organizar para ter. Mas a virtude da economia, ela passa tanto para quem precisa e não tem nada, quanto para aqueles que têm e tendo podem partilhar com o próximo, né? Existem muitos corações generosos, mesmo daquelas pessoas que são ricas, porque às vezes a nossa mentalidade está muito muito mesquinha, né? E tá achando que não o cristão não pode ter dinheiro, não pode ganhar dinheiro, não pode ser próspero, né? E não é essa a realidade. Porque na realidade, a prosperidade nada tem a ver com o dinheiro, a quantidade de dinheiro, né? A quantidade de riqueza em valor. Porque é próspero aquele que é capaz de ter um coração generoso. É próspero, a prosperidade não tem nada a ver com aquilo que eu posso comprar. Exatamente o contrário, a prosperidade tem a ver com aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar, né? E se eu tenho um coração próximo, um coração que quer, né, ter abundância e também ajudar o próximo, louvado seja Deus. Porque quanto mais generoso eu sou, mais Deus me dá. Quanto mais generoso eu tenho, mais generosidade eu tenho no meu coração, mais eu sou capaz de receber. Porque o Senhor, Ele dá àquele que vai trabalhar, que vai ceder, que vai se doar a outro, né? Então, existem muitas pessoas vivendo na extrema pobreza, né? E outras vivendo numa extrema riqueza. Há essas desigualdades. Mas isso não quer dizer que um rico, né, como diz lá o Evangelho, é difícil que um rico vá ganhar o reino do céu. Mas porque a generosidade não está no coração dele, porque ele não tem vivido, talvez, a virtude da economia e só quer esbanjar para si e não olha com generosidade o próximo. Mas há sim essa grande realidade de que uma pessoa próxima, uma pessoa rica, ela possa ajudar a sua família com os seus bens, mas também ajudar o próximo, né? Vivendo essa virtude da economia. Porque, novamente, a prosperidade não tem a ver com aquilo que eu posso comprar, mas exatamente com aquilo que o dinheiro não me compra, que é a generosidade, a dedicação ao outro, a vida em família, tá? Então, a gente pode, sim, sermos pessoas econômicas, vivermos a virtude da economia, organizando a nossa casa para dividir com os nossos aquilo que nós recebemos como dom de Deus, mas também dividir com o próximo, aquele que precisa de algo a mais, com a nossa mão generosa, né? O padre lá no livro vai falar que Deus, ele não nos dispensa de contarmos conosco próprios, mas ele fala para a gente contar com ele o tempo todo, né? Assim como a gente recebe, a gente, né, reza lá no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? A cada dia basta o cuidado de Deus. E ele é muito generoso para conosco. E por isso nós também devemos ser muito generosos para com Deus e fazermos com que a virtude da economia esteja presente em nosso coração e em nosso lar. E isso nos ajuda a olhar com zelo as coisas que nós temos, né? Ensinar isso às nossas crianças, essa virtude da economia,
de usar as coisas com zelo, de zelar pelas coisas que tem, sejam os brinquedos, sejam os alimentos, que não precisa comer tudo de uma vez, né? Que nós precisamos é, ter prudência no nosso comer. E a economia, às vezes a gente não consegue dimensionar ela, né? Mas ela está presente na nossa casa o tempo todo, na hora do banho, na hora de usar o sabonete, de usar a pasta. Esses dias teve um fato lá em casa de que, né, compramos pasta nova para as crianças, que delas estavam acabando. E quando vai chegando no finalzinho, vai ficando mais difícil de tirar a pasta, né? A criança não consegue apertar lá. E aí chegou uma pasta nova, e aí uma das crianças lá em casa falou assim que já ia jogar a pasta velha fora, porque já tinha chegado uma nova. Mas eu falei, não, filho, ainda não pode jogar fora, porque ali ainda tem bastante pasta, né? Ai, mas já chegou uma nova, então eu vou jogar a velha fora. Então, né, eu tentei colocar o coraçãozinho dele que não é só porque a gente ganhou uma nova que a gente vai jogar a velha fora, porque a gente ainda consegue usar aquela velha que ainda tem uma quantidade boa ali que dá pra gente usar, né? Então, no coração das nossas crianças também essa virtude, essa pequena virtude da economia precisa começar a existir, né? Principalmente para aquelas crianças que ganham muitas coisas, né? As minhas crianças, graças a Deus, ganham muitas coisas, avós dão coisas, os tios dão coisas para ela, então elas conseguem ter assim as coisas em abundância, né? Louvado seja Deus. Mas elas precisam ter esse olhar de que precisa cuidar, precisa zelar e que também precisa ser um coração generoso para ajudar o próximo, para estar com o próximo. Mas as coisas que estão dentro da nossa casa, nós precisamos zelar e economizar e olhar com aquilo tudo como o dom de Deus, né? Porque, por exemplo, não é só porque eu tenho um sapato novo que eu posso, então, jogar aquele que eu já não. Que eu posso jogar aquele que precisa, que eu uso sempre fora, né? Eu posso usar, sim, com dedicação, os dois sapatos da maneira que é necessário ser usado, né? Mas não é uma questão de desvalorizar as coisas, mas sim colocar no coração da criança e colocar nos nossos corações de que nós temos as coisas para sermos usadas, as coisas foram feitas para nós e são nos dadas por Deus como dom dele, né? Para que a gente possa, sim, ter uma vida mais agradável, certo? Nós merecemos a vida em plenitude e Ele quer nos dar essa vida em plenitude, né? Embora a nossa vida não seja toda aqui na terra, não é para ser mesmo. Nossos olhos não têm que estar fitados aqui na terra para sempre, mas os olhos, tudo que a gente faz aqui nessa terra, com todas essas virtudes que nós temos visto, é para nos levar para algo maior, né? Para elevar o nosso coração para algo maior. Por isso a escalada dessa montanha, né? Então, a sociedade muitas vezes está dividida entre quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem muito, quem tem pouco, e nós acabamos olhando aqueles que têm muito dinheiro que às vezes falam que não podem, que não ajuda a quem necessita. E não é essa a realidade. Nós não sabemos o que o outro está fazendo, né? Nós não sabemos o que está por trás dos afazeres do outro, certo? E, novamente, como as virtudes passadas, né, nós não precisamos julgar o outro com os maus olhos, mas olhamos os outros com benevolência, né, com os olhos do bem, com os olhos da melhor maneira possível. Nessa virtude da economia, né, a gente vê muito assim dentro da casa, né, o casal, principalmente, que briga por causa de dinheiro, né, em que numa sociedade igual a gente tem vivido agora, né, com o feminismo, que a sociedade, a mulher tem que ser igual ao homem, que tem que ganhar igual ao homem, que tem que ver as coisas que o homem faz. Essas situações fazem com que homem e mulher percam aquilo que é a vocação dada por Deus, né? Então, numa sociedade, a mulher e o homem, eles têm às vezes disputado dentro da sua própria casa quem é que ganha mais. Ou um paga uma coisa, outro paga outra coisa, e aí há uma briga, porque daí um fica sem dinheiro, o outro tem mais que um, e esposa e esposa vão brigar por conta dessa situação econômica, né? E que não é uma virtude que agrada o coração de Deus, né? Então, esses motivos de muita briga são, na verdade, uma dificuldade de viver esta economia, né? Na qual os dois propósitos, marido e mulher, não se juntaram. Eles foram capazes de se juntar os corpos, mas não foram capazes de se juntar toda a sua alma, que é aquilo que eles ganham junto, né? E aí, ele vai falar, né, lá no livro, se ele pudesse dar um conselho, né? Dê sempre à sua mulher um pouco mais do que ela pede,
né, para fazer as compras, as coisas. E esta mulher gaste sempre menos do que você pensava gastar, né? Mas na nossa sociedade hoje é muito difícil a gente pensar assim, né? Que um homem ou mulher vai viver essas situações. Porque exatamente há essa disputa de dinheiro, né? E aí a virtude da economia, ela fica por ralo abaixo, né? Não dá para ter paz numa casa em que há uma disputa desse dinheiro, dessa situação econômica. E por isso, por esses motivos, nós temos visto muitos casais se separarem, né? Infelizmente, porque daí o dinheiro aí vai contar mais do que as conversas, mais do que o amor próprio, mais do que a situação em si, e entre outras coisas mais. Mas que essa virtude da economia nos ajuda a olhar com bons olhos as coisas que nós temos e para que nós estamos usando essas coisas, né? Como um grande a virtude da economia, ela nos ensina então a respeitar a obra de Deus, fazendo-nos reconhecer o preço de todos os bens de que desfrutamos. Porque tudo que a gente desfruta vem do coração de Deus. A gente precisa olhar com esses olhos, né? Esses olhos generosos. Então a gente não precisa jogar fora aquilo que já está velho, aquilo que a gente já está acabado, se a gente pode doar, se a gente pode ainda usar até o final, né? Como a pasta de dente que um dos filhos lá queria jogar fora, né? Ele dá também um exemplo lá do filho pródigo, né? Que recebeu toda a sua herança, pediu a sua herança e esbanjou tudo que podia, o que queria, e depois ele veio assim, totalmente sem nada, para pedir a misericórdia lá de seu pai novamente, né? Então, que a gente olhe as nossas coisas, nossos bens materiais, também com essa virtude da economia, de que eu preciso ter as coisas, mas para que essas coisas possam me fazer viver a vontade de Deus. E vivendo a vontade de Deus dentro do meu lar, também ter um coração generoso. E guardar, zelar pelas coisas que nós temos em nossa casa, né? Se nós temos lá o pão de cada dia, se nós temos o armário cheio, se nós temos a despensa cheia, se nós temos roupas em abundância, se nós temos bastante coisas, que a gente possa usar com presteza, usar com delicadeza, usar com zelo e olhar tudo aquilo com um bom olhar, porque Deus nos dá, né? Então nós também podemos usar as nossas coisas para fazermos depois o bem também ao próximo, né? Que a nossa generosidade, ela não seja somente pautada naquilo que sobra, mas naquilo que é uma partilha, né? Que a gente possa olhar para essa virtude da economia de maneira a assegurar a nossa família para que tenhamos fé de que Deus, Ele tudo pode nos providenciar, se nós somos obedientes a Ele, se nós podemos olhar nas coisas que temos e zelar por tudo, né? Então, Ele nos ensina a respeitar a sua obra, essa virtude nos ensina a respeitar a sua obra, tá certo? Esta foi, então, mais uma virtude que nós vemos, a pequena virtude da economia, em que o nosso lar tem que estar para servir e amar a Deus, mas também ver o outro com generosidade. Usar a generosidade do nosso coração para fazer o outro também escalar esta montanha. Deus abençoe, até a próxima virtude e até mais.